Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus novamente, amém? Essa é a salvação que o Senhor Jesus ensinou. Onde você for, deixe a minha paz. Aqueles que receberem a minha paz serão agraciados com a minha paz. Se alguém não receber, bata o pé, sacode a poeira e a paz ela voltará com você. Então nós que estamos aqui com um propósito muito, vamos dizer assim, específico, fundamental e essencial, que é buscarmos a Deus. Quem aqui vai buscar a Deus nesta noite? Muito bem. Então, é a motivação certa. Então, a gente tem que encaixar a motivação com a ação. Não adianta a gente estar desenvolvendo uma ação, mas com uma motivação errada. Então, nós precisamos estar com a motivação certa, com a ação certa, tudo encaixadinho. Queridos, já iniciamos o culto desde que chegamos aqui às 18 horas. Já ouvimos aqui ministrações que falaram conosco nos louvores, na direção do culto, a Aurinete ministrando, o Rodrigo conduzindo, e falando dessa situação que realmente é uma situação que mexe com o nosso coração, essa situação que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, aquela enchente, aquela tragédia climática que realmente tem abalado aí, não só, vamos dizer assim, a estrutura das pessoas que estão ali, mas a estrutura das pessoas em todo o Brasil, em todo o mundo. E eu não sei quantos viram um vídeo, pelo menos passaram para mim, que essa tragédia que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, está acontecendo simultaneamente em vários outros países. Não sei quantos chegaram a ver um vídeo assim, e mostraram lá outros países que também estavam acontecendo tragédias semelhantes. Ou seja, não é só no Brasil, em vários pontos do mundo, em vários países do mundo, alguma coisa semelhante está acontecendo nesse sentido. E eu entendo, irmãos, por tudo que eu conheço, vamos dizer assim, do Deus que nós servimos, que muitas vezes Ele usa o sofrimento como um megafone para dizer: eu estou aqui, voltem para mim novamente. Porque eu penso que muitas vezes nós, como seres humanos, nós temos uma tendência muito natural do ser humano, é que quando tudo está bem, Deus é a última pessoa que eu penso. Quando tudo está bem, tudo está bem. Por isso que muitas vezes a gente olha a história das nações, das grandes potências, que foram os celeiros do cristianismo no passado, e hoje praticamente tem 1-2% de cristãos, e se tornaram grandes potências. E tudo isso aconteceu, claro, com a permissão e com a bênção de Deus, mas hoje, vamos dizer assim, esses povos, eles são muito mais centrados em si mesmos, na sua ciência humana, na sua capacidade humana, na sua filosofia humana, do que em Deus. Para você pregar o Evangelho numa dessas nações é muito difícil, Agora você vai na África, povo humilde, gente andando descalço, pelo menos naquelas regiões da África, não estou falando ali da África do Sul, onde que é uma parte ainda rica da África, mas naqueles locais onde a pobreza ainda é grande, o coração do povo ferve por amor a Deus. Aí você começa a pensar, o que é mais importante? Ter dinheiro, ter uma vida estável, sólida financeiramente, ter uma condição social completamente estruturada, um país de primeiro mundo sem Deus, ou muitas vezes você passar por algum sofrimento, mas sensível a buscar a Deus. Eu penso que as duas coisas, se houvesse condição de conciliar tudo, seria maravilhoso. Mas eu penso que muitas vezes o nosso coração se perde muito rapidamente quando nós nos desviamos, nos afastamos da presença de Deus. E hoje, irmãos, eu estou aqui para trazer uma palavra ao seu coração, não de autoajuda, não estou aqui para ser um coaching, não estou aqui para agradar o coração de ninguém. Tomara que o pastor pregue como eu vou ficar próspero, tomara que o pastor pregue uma sequência de ações em que eu vou conseguir alcançar todos os meus objetivos na vida. Se você veio aqui com esse objetivo, você vai se frustrar. Não estou aqui com esse propósito. Eu estou aqui para entregar um recado de Deus ao seu coração. Nós estamos vivendo um tempo muito peculiar na terra, um tempo onde muitas profecias estão se cumprindo, e nós precisamos agora despertar verdadeiramente o nosso coração e a nossa fé para Deus. Então eu vejo assim, irmãos, Deus ele fala de várias maneiras, o sofrimento é uma das maneiras que Deus fala.
Hoje eu quero estar ministrando ao seu coração um texto que é muito conhecido na palavra de Deus, que está lá no Velho Testamento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos. Você vai lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, você vai encontrar lá o Vale dos Ossos Secos. Então esse vale, Deus tem uma mensagem para o nosso coração nesse vale. Então às vezes Deus precisa levar o povo para o vale, porque é lá no vale que o povo vai ouvir o que Deus quer. Às vezes é necessário entrar no vale. O vale muitas vezes é um lugar de tristeza, de sofrimento, de dor, mas muitas vezes é um lugar de restauração. E interessante que o profeta Ezequiel, Deus trouxe uma palavra para ele. Enquanto você vai se localizando aí, Ezequiel 37, eu vou ler aqui Ezequiel capítulo 2, versículo 3, como foi que Deus falou com Ezequiel em relação ao seu ministério profético. E o Senhor diz assim a Ezequiel: e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim, até este mesmo dia, e os filhos são de semblante duro, obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, e eles quer ouçam, ou quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: Ezequiel, o negócio não vai ser fácil, eu estou te mandando para falar com gente de coração duro, eu estou te mandando para falar com gente que é rebelde, gente que não quer me ouvir, gente que não quer nada comigo, mas você vai falar de mim para eles. São rebeldes, o coração é duro, são obstinados, mas eu quero falar no coração desse povo. Então eu estou apenas iniciando aqui para os irmãos entenderem como foi o chamado do profeta Ezequiel para ser o porta-voz de Deus ao seu povo. E aqui no capítulo 37, o Senhor, ele pega o profeta, e é interessante que o profeta Ezequiel ele é conhecido no Velho Testamento como o profeta das grandes visões. Deus dava ele visões assim extraordinárias, e ele era muito, vamos dizer assim, ele usava uma linguagem até dramática para falar um pouco da maneira como Deus falava com ele. Então ele diz assim: e veio a mão do Senhor, e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: e eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e farei carne crescer sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu,
e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Amém, igreja? Amém, igreja? Queridos, aqui é uma visão muito interessante. O profeta, ele é levado pelo Espírito do Senhor, e ele é colocado diante de um vale de ossos secos, ou seja, uma multidão de pessoas mortas e ossos secos espalhados em todo aquele vale. Eu acredito que isso não é uma visão muito legal de se ver, mas eu vejo assim que inicialmente nós podemos olhar para esse texto e ver aqui uma mensagem de esperança que nos diz que tudo é possível pelo poder de Deus. Não há situação que Deus não possa transformar. Nem a morte pode resistir ao agir de Deus. Nem a morte pode suportar o agir do Deus que é o Deus da vida. Então Deus, ele leva o profeta diante daquele vale de ossos, e ele pergunta ao profeta: profeta, esses ossos poderão viver? E o profeta diz: Senhor, o Senhor sabe. Eu não sei, o Senhor sabe. E ele diz: então profetiza, filho do homem, a esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ele começou a profetizar a palavra. Ele começou a profetizar a palavra do Senhor. E diz que no momento que ele começou a profetizar a palavra, começou a haver um rebuliço, um movimento naquele vale. Um movimento começou a acontecer ali, e aqueles ossos secos começaram a se ajuntar, osso com osso, né? E começou a vir carne sobre os ossos, e nervos, e peles. Irmãos, é uma coisa assim que é só, realmente, nem filme eu vi isso, né? Mas é algo assim, extremamente sobrenatural. E ali o profeta começou a ver aqueles ossos se achegarem, osso a seu osso, e as carnes, os nervos e a pele vir sobre aqueles ossos, até que de repente aqueles ossos que eram ossos desconjuntados, secos, se levantaram e tomaram a forma humana de pessoas. Só que não havia naquelas pessoas o espírito. Eles se levantaram, mas faltava vida interior, faltava vida interior, vida espiritual. E aí ele disse ao profeta: filho do homem, profetiza e diz ao Espírito: vem dos quatro cantos da terra e entra nesses corpos, para que eles vivam, e assim eles se coloquem em pé, e sejam diante de mim um exército extremo sobre toda a terra. E assim o profeta fez, e se levantou ali um exército extremo em toda a terra. E aí Deus traz a interpretação da visão ao profeta, porque eu imagino que o profeta vê tudo aquilo e não estava entendendo nada. E aí o Senhor diz: esse exército de pessoas que eram ossos secos representa a nação de Israel, representa o meu povo. Eu vou colocá-los em pé, eu vou levantá-los novamente, eu vou destruir a morte e vou trazer a vida sobre eles novamente, e eles me servirão como povo meu que eles são. Amém, igreja? Eu quero falar com você nessa noite sobre restauração, a restauração que vem da parte de Deus. Deus é um Deus de restauração. E restaurar, o que é restaurar? Restaurar é você pegar algo que se quebrou e consertar. Restaurar muitas vezes tem a ver com conserto. Restaurar muitas vezes tem a ver com reparação, né? Uma parede muitas vezes que está ali toda apodrecida, está velha, aí você vai fazer um trabalho de restauração, remover o cimento velho, colocar ali um cimento novo, refazer aquilo que não estava bom e trocar aquilo que estava ruim por algo bom. Muitas vezes isso é um processo de restauração. E aqui, irmãos, o Senhor está falando de uma restauração de vidas. Havia ali um processo de restauração que estava sendo desenvolvido, e eu quero dizer para você, querido, nesse processo de restauração, as vidas eram o alvo da restauração. Vidas que estavam mortas, vidas que estavam no chão, vidas que estavam numa condição de morte. Mas que morte era essa? Morte espiritual, né? A morte ali não era uma morte física. Essa visão do profeta Ezequiel, ela é nada mais, nada menos do que uma revelação metafórica. Deus faz uma metáfora para falar sobre a vida do seu povo. Israel era um povo
que Deus havia escolhido, separado para servi-lo na terra, mas aquele povo se afastou dos seus caminhos, aquele povo deu as costas para Deus, aquele povo se tornou um povo rebelde. Era um povo que conhecia Deus, servia a Deus, mas se tornou um povo rebelde. E aí o que aconteceu? Eles tinham vida física, biológica, tinha sangue correndo nas veias, mas espiritualmente eles estavam mortos. Vou repetir: biologicamente eles estavam vivos, mas espiritualmente eles estavam mortos. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem mais preocupação com a morte espiritual do que com a morte física. É triste quando a gente vê alguém morrendo fisicamente, mas eu vou dizer uma coisa para você, não se espante com o que eu vou dizer. Deus não está tão preocupado com a morte física do ser humano, irmãos, porque o ser humano que vai, vamos dizer assim, que não vai morrer hoje, ele vai morrer daqui 5 anos, ele vai morrer, fisicamente ele vai morrer. Isso, vamos dizer assim, não interfere na programação do céu. O que interfere na programação do céu é a morte espiritual de uma pessoa. Porque, irmãos, a morte espiritual, ela realmente é a verdadeira morte. Por quê? Porque vai definir aonde a sua parte imaterial vai passar a eternidade. Porque morrer aqui na terra, todo mundo vai morrer. O problema é depois daqui. O problema é: vou para um lugar de descanso ou vou para um lugar de tormento? Vou estar com Deus ou vou estar separado de Deus? E o problema é que o ser humano não pensa nisso. Enquanto o ser humano está aqui, ele pensa em ganhar dinheiro, ele pensa em ter carro novo, ele pensa em se dar bem na vida, ele pensa em ter a vida mais confortável possível nesse mundo, e ele faz de tudo para isso. Às vezes até se corrompe, só para ter mais dinheiro, só para ter bens desse mundo, e não percebe que tudo isso vai passar, tudo vai passar, tudo vai embora. Até a sua juventude vai embora. Aquele que, tô novinho, tô novinha, cinturinha de violão, né? Abdômen tanquinho, irmão, daqui 20 anos vamos ver como é que nós vamos estar, né? Tudo passa, a juventude passa, né? A beleza física passa, mas a alma que está dentro de você, ela é eterna, ela não é destruída, né? Se morte física representasse desintegração total do ser, né, talvez a gente não precisasse se preocupar tanto, mas não é isso que acontece. Existe uma alma dentro de você, e essa alma muitas vezes ela tem anseios diferentes dos anseios da sua carne. Às vezes a sua carne quer uma coisa, a sua alma quer outra, e muitas vezes a gente está preocupado mais em satisfazer a vontade da nossa carne, a gente quer satisfazer a carne, e muitas vezes nós estamos deixando a alma, os anseios da nossa alma de lado. E aqui, irmãos, o povo se esqueceu de que eles tinham uma vida espiritual, o povo se esqueceu de que eles tinham um Deus, o povo se esqueceu de como eles deveriam viver para a glória desse Deus. E o problema, muitas vezes, na vida do crente, do cristão nos dias de hoje é esse: é quando você acha que a sua vida gira em torno de você mesmo, é quando você esquece que você tem um Deus, é quando você esquece que você tem que viver de uma maneira buscando transformações e mudanças na vida para agradar o coração do Deus que você serve. Quando você vive nesse mundo e não se preocupa em mudar para agradar a Deus, quando você não se preocupa em viver transformações para satisfazer a vontade de Deus, mas só a sua vontade está, vamos dizer assim, em voga, só a sua vontade está em evidência, isso significa que você está caminhando para longe de Deus, para longe dos caminhos de Deus, e isso é problema. Por quê? Porque se Deus te ama, Ele vai começar a colocar situações no teu caminho para você se voltar para Ele. Porque se Deus te ama, e eu acredito que Deus ama a tua vida, como Ele ama a minha vida, como Ele ama quem está no Rio Grande do Sul, quem está no Nordeste, quem está no Centro-Oeste, quem está em toda a parte do Brasil, mas se o nosso coração está se voltando inteiramente para um caminho onde Deus não está, Ele vai começar a permitir situações que nos levem a olhar para Ele novamente. Esse Vale dos Ossos Secos, irmãos, ele representa os 70 anos de cativeiro que o povo de Israel passou na Babilônia. O Vale dos Ossos Secos, essa visão do Vale dos Ossos Secos,
ela representa os 70 anos de cativeiro que o povo de Israel passou na Babilônia. Ezequiel e Jeremias e Daniel foram profetas contemporâneos. Jeremias avisou o povo, falou: gente, é o seguinte, se vocês não mudarem os seus caminhos, se vocês não se converterem ao Senhor de novo, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, se vocês continuarem dizendo não para Deus e sim para o mundo, se vocês continuarem rejeitando o Senhor, vai vir cativeiro aí. Não vai nada, Deus é bom, Deus está conosco, Deus vai nos dar a vitória no final, não vai vir cativeiro. O povo começou a levar Deus na brincadeira, o povo começou a levar as profecias na brincadeira. E eu vou dizer uma coisa para você, querido, tem muita gente brincando com Deus hoje, inclusive dentro da igreja. Tem muita gente levando profecia na brincadeira, tem muita gente achando que Deus é mais amor do que justiça, e não é assim não, irmãos. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santidade em perfeito equilíbrio. Ele não ama mais do que Ele é justo, como Ele também não é mais santo do que Ele ama, mas Ele sabe perfeitamente exercer amor com justiça. Ele sabe perfeitamente, irmãos, ser santo sem deixar de amar. Mas nós precisamos nos ajustar à vontade de Deus. Não é Deus que tem que se ajustar à nossa vontade. Amém, igreja? Não é Deus que tem que se amoldar aos desejos do nosso coração. Nós é que temos que nos amoldar aos desejos do coração de Deus. Por quê? Porque é Ele que define as coisas, irmãos. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a Deus cabe dar o desfecho daquele planejamento. Os desígnios que definem se o que nós planejamos vai dar certo ou não, não está nas nossas mãos. Está nas mãos? Nas mãos de Deus. Você pode planejar tudo o que você quiser, irmão. Planeja. Mas quem vai determinar e decidir se o seu planejamento vai dar certo ou não, não é você, é o Senhor. E se eu tenho a humildade de reconhecer que Deus é Deus e que eu sou servo, e começo a me submeter à sua vontade, os meus planos começam a ser os planos de Deus. Deus começa a chancelar, Ele começa a carimbar: não, esse aqui vou fazer também. Por quê? Porque nós estamos preocupados em fazer o que Ele quer. A minha pergunta para você aqui nessa noite: você está preocupado em fazer o que Deus quer? Pergunta para o seu irmão: está preocupado em fazer a vontade de Deus? Quero que você pense nisso, né? Não quero que você venha para a igreja só, vou cultuar, participar de um culto. Não, quero que você pense: o que é a vontade de Deus para você? Qual é o valor de se fazer a vontade de Deus na sua vida? É importante fazer a vontade de Deus? Então aqui, irmãos, nós temos um povo que estava representado por um vale de ossos secos, mas do céu havia um Deus que estava olhando para aquele povo. Apesar de toda a miséria espiritual, apesar de toda a desobediência, de toda a infidelidade, irmãos, de toda a arrogância e incredulidade do coração daquele povo, havia um Deus olhando para eles com amor. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, muitos de nós aqui não fomos destruídos porque existe um Deus olhando com amor sobre as nossas vidas. Apesar de nós, Deus nos ama. Apesar de quem nós somos, muitas vezes em relação à nossa infidelidade, em relação à nossa deslealdade para com Deus, Deus nos ama. No processo de restauração existe um agente restaurador, e esse agente é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o agente da restauração. A palavra de Deus nos mostra que havia um vale de ossos secos, mas havia um Deus olhando do céu com a intenção de restaurar tudo que estava seco, tudo que havia secado. Ele estava pronto a restaurar. Ele queria restaurar aquelas vidas que haviam secado como ossos que se tornaram secos. E quando eu penso, irmãos, que aqueles ossos secos representam vidas humanas, representam pessoas, trazendo essa palavra para a nossa vida, eu penso que muitas vezes nós, talvez pessoas que estão aqui dentro desse templo hoje,
estão vivendo situações na sua vida que secaram. Talvez na sua vida, talvez alguém aqui está vivendo um momento em que olha para um aspecto da sua vida e vê que algo ali secou a sua fé, secou o seu ânimo. Talvez tenha secado na vida de algumas pessoas aqui a alegria de estar na casa de Deus. Talvez na vida de muitas pessoas aqui secou a felicidade dentro do casamento. Talvez na vida de muitas pessoas que estão aqui nessa noite secou a disposição de servir a Deus, a alegria ou o interesse pelas coisas de Deus. Talvez secou a sua vida de oração. Você é uma pessoa que não consegue orar. Você é uma pessoa que a sua vida de oração secou. Você não ora. Você não ora de manhã, você não ora de noite, você não ora nem dentro da igreja. Talvez secou na sua vida o seu fervor espiritual. Você olha para trás e você lembra que você era uma pessoa fervorosa no passado. Você gostava de estar na igreja, você gostava de cantar os louvores, você gostava de ler a palavra, mas o seu fervor espiritual secou. Só que eu quero dizer para você nessa noite, o que importa não é saber o que secou na nossa vida. O que importa é saber que existe um Deus no céu que se manifesta hoje dizendo: eu estou aqui para restaurar tudo que secou na sua vida. Existe um Deus que está olhando para você dizendo: filha, secou na sua vida essa área, secou na sua vida essa disposição, secou na sua vida o seu ânimo, porém eu continuo olhando para você, eu continuo olhando para a sua vida, eu continuo atento à sua necessidade. O Deus que é apresentado no Vale dos Ossos Secos, Ele não aparece aqui para nós como um Deus inerte, como um Deus passivo, como um Deus que olha só como um observador que não tem interesse de fazer nada. Não, Ele está olhando com interesse de fazer alguma coisa, com interesse de agir em favor daqueles que estão no vale. Por quê? Porque Ele ama o seu povo e não o abandona quando o povo o abandona. É como se Ele dissesse ao povo rebelde, é como se Ele dissesse ao povo que lhe deu as costas, dizendo: vocês me abandonaram, porém eu não abandonei vocês. Eu continuo amando vocês, continuo cuidando de vocês, e muitas vezes uso o sofrimento para trazer o coração de volta, o coração de vocês de volta para mim. Porque, irmãos, aquele povo, ele estava sofrendo. O povo ficou 70 anos no cativeiro. Irmãos, a gente está olhando para o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, estamos ficando bastante sensibilizados, e é para sensibilizar mesmo. Mas quando a nação da Babilônia veio sobre Israel, o império babilônico era um império, irmãos, cruel. Foram mortas muitas crianças inocentes, mulheres foram violentadas, maridos foram mortos. Irmãos, foi terrível o que aconteceu ali. Foi algo terrível que aconteceu ali. A gente fala: mas foi só um exército que se apoderou de outro, foi só uma nação que se apoderou de outra nação. Não, irmãos, não é assim que acontece, assim na base da diplomacia. Eles chegam, é guerra, né? Então teve muita morte, muitas mulheres ficaram viúvas, muitas mulheres viram suas crianças serem mortas, houve muita morte. Mas tudo aquilo aconteceu porque Deus estava dizendo: vocês me abandonaram, vocês deram as costas para mim, agora eu permito que essa nação os leve cativos, para que vocês reflitam, para que vocês se arrependam dos seus pecados e se voltem para mim. O grande problema nosso, muitas vezes, é o conflito que nós carregamos no nosso coração sobre a visão do que é bom para nós, em relação àquilo que nós achamos bom para nós, do que Deus acha bom para nós. Talvez se eu perguntar para muitos aqui: o que é bom para você? Ah, pastor, muito dinheiro no bolso, né? Prosperidade, saúde. E aí a pessoa vai colocando aquilo que é bom para ela. Mas se nós perguntarmos para Deus, talvez Deus vai dizer: uma boa índole, um caráter santo, fidelidade, amor, amizade para comigo.
E na realidade, irmãos, o que estava acontecendo? O que o povo achava bom estava só, vamos dizer assim, relacionado às coisas materiais, e eles não estavam olhando para as coisas espirituais. Então, quando Deus fala de caráter, quando Deus fala de fidelidade, quando Deus fala de amor, quando Deus fala de integridade, Deus não está falando daquilo que nós temos, Deus está falando daquilo que nós somos. Amém, igreja? Quando Deus começa a falar comigo e com você sobre fidelidade, moral, caráter, integridade, Ele não está falando do que a gente tem, Ele está falando do que a gente é. E o que estava acontecendo com o povo? O povo estava preocupado mais com o que eles tinham, e não estavam mais preocupados com quem eles estavam se tornando por dentro. Eles estavam se perdendo por dentro. A sua identidade como povo de Deus, a sua identidade como servos de Deus, estava indo para o lixo. Deus falou: então, se vocês estão valorizando mais o que é material do que o que é espiritual, se vocês estão valorizando mais o que vocês têm do que aquilo que vocês devem ser para a minha glória, então eu vou permitir que vocês percam o que vocês têm. E o povo perdeu tudo. O povo perdeu casa, o povo perdeu a liberdade, o povo perdeu tudo. O templo, irmãos, era o lugar de encontro de Deus com o seu povo. Naquela época o templo, ele tinha essa função que nós temos hoje, mas era muito mais forte. Ali a glória de Deus descia, o povo levava o seu sacrifício de adoração a Deus, a glória de Deus descia naquele lugar, via o sacrifício do povo, abençoava o povo. O povo não ia mais no templo oferecer a Deus o seu sacrifício de adoração. Aí Deus falou: então o templo não é mais importante para vocês como lugar de encontro comigo, então eu vou permitir que o templo seja destruído. Em 586 a.C., Nabucodonosor, com o seu império, entrou e destruiu o templo. O templo virou pó, né? Tudo foi destruído. Aí o povo foi levado cativo, não tinha mais templo, não tinha mais lugar de adoração, não tinha mais aquele ambiente de encontro com Deus, porque o povo não valorizava mais. Para o povo não era importante estar na casa de Deus, adorar a Deus, ofertar a Deus seu sacrifício. Deus falou: então, se não é importante, vamos destruir o templo. E o templo foi destruído, e o povo ficou 70 anos cativo nas mãos dos babilônios, sem terra, sem nação, sem templo, longe da sua casa, escravizados. Aí o povo começou a sentir saudade, começaram a sentir saudade dos salgueiros, começaram a sentir saudade de estar na presença de Deus. Por quê? Porque chegou o sofrimento. O sofrimento veio para despertar o povo, porque o povo estava longe de Deus quando não tinha sofrimento. O que eu quero dizer para você nessa noite? Não espere você começar a perder coisas, não espere você começar a sofrer para você entender que Deus é mais importante que tudo na sua vida. Não espere você entrar num processo de frustração, não espere você entrar num processo de perdas materiais, não espere vir uma avalanche de águas e levar tudo que você tem, para você reconhecer que Deus é mais importante que os seus planos. Tem gente que faz plano e quer que Deus simplesmente chancela os seus planos. E se Deus tem um plano diferente do seu para você? E aí? Qual plano você acha que vai prevalecer, o seu ou de Deus? Eu vou dizer uma coisa para você: eu já vi muita gente planejar uma coisa, Deus planejar outra, e o plano daquela pessoa ruiu. Por quê? Porque o plano de Deus sempre prevalece sobre os nossos. Sempre prevalece sobre os nossos. Irmãos, nós não estamos na terra para curtir a salvação. Nós estamos na terra para adorar e servir aquele que nos salvou. A salvação é uma bênção que Deus te dá, não para você se acomodar no pecado, viver de qualquer jeito.
mas a salvação foi pela graça, não paguei nada, Jesus pagou por mim na cruz, agora eu vou viver à vontade a minha vida. Não, querido, alguém morreu por você por amor numa cruz, não para você viver de qualquer jeito, mas para você viver uma vida de excelência, para a honra e glória do Senhor, para você viver uma vida de excelência moral, de excelência ética, de excelência espiritual, para que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, porque hoje nós temos um evangelho para todos os gostos. Hoje em muitos lugares prega-se um evangelho onde Deus, Ele está mais para um servo, um serviçal, do que para Senhor das nossas vidas. E esse não é o verdadeiro evangelho, irmãos. Não é o evangelho que vai te levar para o céu. Hoje precisa haver arrependimento no coração de muita gente dentro da igreja. Tem muito crente andando errado e não está nem aí. Tem muito crente no pecado e não está nem aí. Tem muito crente amigado e não está nem aí. Mas a Bíblia não manda casar? Mas eu não quero. Acho que é bom viver assim. Então você não está nem aí com a vontade de Deus? Irmãos, crente não casa só para oficializar o relacionamento com alguém que ama. Crente casa para agradar o Deus a quem serve. Você não casa somente para oficializar uma pessoa na sua vida. Você casa para fazer a vontade de Deus, porque você tem que formar família, porque depois vai vir filhos. O que você vai ensinar para os seus filhos? Que não precisa casar? Que pode viver à vontade? E fazer sexo à vontade? Ah, lá vão ter? É isso que você vai ensinar? Ai, pastor, mas o senhor está sendo duro. Eu estou sendo objetivo, direto, e eu estou falando a verdade, irmãos. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas não estão falando a verdade. As pessoas entram na igreja, ouvem o que quer, o que não quer não ouve, e vai embora e continua vivendo no erro. Por que o mundo está de cabeça para baixo? Nós estamos vivendo hoje num Brasil onde existe uma hipocrisia e uma intransigência no sistema jurídico, onde se julga cartão de vacina de quem não tomou vacina, mas não se julga quem roubou milhões. Nós estamos vivendo hoje num Brasil onde dia 3 agora, 3 de maio, o governo decretou que eu não posso mais ir num presídio e pregar o evangelho para aqueles que não são da religião cristã evangélica. Ou seja, se a pessoa está lá no presídio e ela não é de nenhuma religião, eu não posso pregar o evangelho para ela, sob a temática de que estou defendendo a liberdade religiosa. Mas é claro, se eu vou fazer evangelismo, eu vou pregar para quem não é crente. Se não é evangelismo, eu vou evangelizar crente? Não tem sentido. Isso está gerando um debate, irmãos, nesses dias, do dia 3 para cá, está tendo um debate sobre esse assunto, e os líderes estão preocupados com essas questões, mas nós estamos vendo um governo que descaradamente, vamos dizer assim, se opõe ao Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o presidente passado se uniu com as igrejas, então agora nós vamos nos vingarmos do Evangelho, vamos contra o Evangelho, vamos proibir as igrejas de evangelizar. Não sei, irmãos, mas tem muita coisa estranha acontecendo no nosso país. Eu pergunto, será que Deus está feliz com isso? Será que Deus está contente com essas questões? Rio Grande do Sul, irmãos, eu conheço muitos pastores lá. Eu conheço um pastor em especial que tem ido constantemente para o Rio Grande do Sul, fazendo um trabalho lá de libertação, com mais 12 pastores lá do Rio Grande do Sul, e ele disse para mim algo muito interessante, que lá no Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, é o polo satanista mais forte do Brasil, e que eles acharam um campo de terras lá que foi reservado para sacrifício de crianças a Satanás. E eles encontraram nesse campo de terra cabeça de criança, pé de criança e muitas coisas. E há um tempo atrás, se os irmãos forem procurar no Google, houve lá
uma ação da polícia num local onde eles prenderam pessoas que estavam envolvidas com essas práticas, mas mandaram soltar, as autoridades mandaram soltar, né? Então, aí eu pergunto, Deus está feliz com isso? Deus está feliz com essas questões, né? Está vindo essa água toda lá por causa disso? Não sei, irmãos, não posso afirmar nada sobre isso, mas são coisas que estavam acontecendo lá, naquele local, né? E outras coisas mais que não me cabe aqui dizer, mas eu vejo assim, nada acontece por acaso, nada acontece por acaso. Eu não acredito no acaso, eu não acredito que as coisas acontecem por acaso. Existem coisas que acontecem e Deus sabe perfeitamente porque elas estão acontecendo. Eu e você não sabemos, né? É triste você ver pessoas morrendo, afogadas, perdendo coisa, é triste. Mas, irmãos, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Alguma coisa está acontecendo ali, em que existe uma mensagem, algum recado que Deus está dando de alguma maneira, né, ao Brasil, à nação, a todos nós, né? E em especial à igreja. Porque, irmãos, eu penso assim, o profeta Ezequiel, ele foi levado a um vale de ossos secos, e a visão de Deus entrou na sua vida. Deus levou ele a ter uma visão, e a visão de Deus estava comprometida com a restauração de vidas que estavam naquele vale. Em outras palavras, era como se Deus estivesse desconectando a visão do profeta de outras coisas, para conectar a visão do profeta àquilo que realmente era importante e que precisava da sua atenção. E eu vejo que hoje nós vivemos num sistema de mundo que procura colocar em nós uma visão desatenta, uma visão dispersa de tudo aquilo que é sério, de tudo aquilo que é espiritual, de tudo aquilo que tem conotação de responsabilidade com Deus e com as pessoas. Sabe aquela visão assim? Liga o Premiere, vá assistir o jogo do seu time, liga uma série de TV, mergulha aí, fica aí 2 dias numa série de TV, mas não se envolve com ajudar os outros, não se envolve com ir na igreja, não se envolve com essas questões de ter que cuidar de quem está na rua, de quem está morrendo afogado. Não olhe para essas situações, olhe só para aquilo que traz diversão, para aquilo que te enterte, para aquilo que é entretenimento, para aquilo que te distrai. Aí nós temos uma nação, vamos dizer assim, uma geração de pessoas distraídas, que só sabe olhar para aquilo que distrai o coração, mas não consegue olhar para aquilo que exige atenção, seriedade, solidariedade, amor, entrega. Sabe como às vezes eu me sinto, irmãos? Manipulado pelo sistema, para que a gente não se dedique a Deus, para que a gente não se dedique ao próximo, para que a gente não faça o bem que o próximo precisa que a gente faça por ele, porque estamos distraídos com as nossas coisas, estamos distraídos com a nossa vaidade humana, mais preocupado em assistir uma série, mais preocupado em ver o nosso time ser campeão brasileiro, mais preocupado com as coisas que divertem a nossa alma, o nosso coração, e isso não nos leva a nada. Isso não nos leva a nada, irmãos. E a gente fica vendo as coisas acontecer e não consegue se comprometer. A gente não consegue se comprometer, a gente não consegue sair do lugar. Por quê? Porque nós precisamos olhar com amor para o vale dos ossos secos. Pessoas que precisam de alguém que serve a Deus. Pessoas que precisam de alguém que está comprometido com Deus. O alvo da restauração de Deus é o povo de Deus. O alvo da restauração são as vidas que representam a vida do povo de Deus. Talvez você chegou aqui triste, talvez você chegou aqui desanimado por várias situações, mas eu quero dizer para você aqui neste lugar, nessa noite, a sua vida é alvo da restauração de Deus. A sua vida é alvo da restauração de Deus. Deus olha para você com a intenção de restaurar alguma coisa na sua vida que não está bem. Mas talvez, mais do que restaurar coisas externas, Deus quer restaurar coisas internas na sua vida. Como está a sua fé? Como está a sua devoção? Como está seu fervor espiritual?
Como está a sua obediência à palavra? Será que não precisa haver uma restauração nessas áreas da sua vida? Será que talvez hoje você não precisa ser mais obediente a Deus, mais comprometido com Deus, mais fiel aos preceitos da palavra de Deus? O que Deus precisa restaurar em você? Será que são as coisas internas ou são as coisas externas da sua vida? O agente da restauração é Deus, o alvo da restauração é o povo de Deus, mas os instrumentos da restauração são aqueles que caminham com Deus, são aqueles que, apesar das lutas, estão em pé, servindo a Deus, ouvindo a voz de Deus, se comprometendo com a vontade de Deus. E é aí que os Ezequiéis entram em cena, porque o mesmo Deus que quer restaurar pessoas, Ele quer usar pessoas para restaurar outras pessoas. Amém, igreja? Ezequiel representava aquele que Deus queria usar para restaurar outras vidas. Deus falou com Ezequiel dizendo: olha, meu servo, olha para mim, se coloca na minha presença. Eu posso fazer tudo sozinho, mas eu quero fazer com você. Eu quero fazer em parceria com você, eu quero fazer cooperativamente com você. Eu quero que você seja meu parceiro na obra que eu vou realizar para restaurar vidas. Deus tem levantado os Ezequiéis para serem instrumentos de restauração. E eu quero perguntar: tem Ezequiel aqui nessa noite? Levanta a mão os Ezequiéis aí. Ezequiéis são aquelas pessoas que estão passando por luta, mas estão crendo, estão passando por dificuldade, mas estão em pé, estão passando por problemas, mas estão comprometidos com o Senhor, comprometidos com a vontade de Deus, estão ouvindo a voz de Deus, estão fazendo aquilo que Deus deseja que eles façam. E a essas pessoas Deus chama para estar com eles e para servir ao lado dele na obra que ele está realizando em favor de outras pessoas. E eu quero dizer para você, querido, Deus tem algo para realizar através da sua vida. Se você é um Ezequiel aqui nessa noite, Deus vai colocar pessoas com vidas destruídas diante de você, para que através da sua vida essas pessoas sejam restauradas para a honra e glória dele. Deus vai usar você. A palavra, não vai faltar a palavra de Deus na sua boca. Quando Deus falar para você: fala a minha palavra, a palavra de Deus vai sair da sua boca, e ela vai fazer um rebuliço espiritual na vida de todos aqueles que receberem essa palavra, porque será palavra de poder, palavra que vem do Senhor. Essa palavra estará na tua boca, e você será porta-voz da palavra de Deus aonde você estiver. Estes são os Ezequiéis, são aqueles que Deus levanta para usar como instrumentos nesse tempo. E eu quero profetizar que tem Ezequiéis nessa igreja. Eu quero profetizar que tem pessoas que estão passando pela luta aqui, mas estão firmes com o Senhor, e vão ajudar outras pessoas a se levantar. Quem são os Ezequiéis? São aqueles que muitas vezes deixam seus interesses pessoais de lado para cuidar dos interesses de Deus, das coisas de Deus, do reino de Deus. Foi isso que Ezequiel fez. Ele deixou tudo para trás para cuidar do que Deus colocou para ele cuidar. E muitas vezes é isso que Deus espera de nós, irmãos, que a gente deixe um pouco as nossas coisas, os nossos interesses pessoais, e cuidemos da obra dele. Cada um de nós aqui é um vocacionado, não é somente o pastor. Todos nós que estamos aqui temos uma vocação em Cristo. O Jorge tem uma vocação, a irmã Laura tem uma vocação, o Alessandro tem uma vocação. Todos nós somos Ezequiéis. Todos nós somos Ezequiéis, vocacionados por Deus para uma obra com Deus, vocacionados por Deus para servir a Deus em favor do seu povo. Talvez na sua casa tenha um vale de ossos secos. Por quê? Porque lá na sua casa tem gente que não ora, lá na sua casa tem gente que não leva a Deus a sério, lá na sua casa tem gente mais preocupada em fazer as coisas que o mundo quer que a pessoa faça do que aquilo que Deus quer que ela faça. Talvez lá na sua casa tem gente que tem mais amizade com o mundo do que com Deus. Mas eu quero dizer para você, Deus vai fazer você sair daqui como um Ezequiel, levando a palavra de Deus, levando a unção do Espírito de Deus para onde você for, para que quando você chegar na sua casa,
Aleluia. Quando você chegar na sua casa, a palavra de Deus flua através da sua vida e vidas comecem a se levantar dentro da sua casa. Vidas que não estão na presença de Deus, vidas que não estão servindo a Deus, mas através da sua vida elas vão começar a se levantar. Elas vão começar a se colocar em pé para fazer o que Deus quer. Amém, igreja? Quem acredita que pode ser um Ezequiel aqui? O Ezequiel é aquele que crê que quando ele não sabe, Deus sabe. Fala para o seu irmão aí, quando você não souber, Deus sabe. Você não precisa saber tudo, irmão. Você tem um Deus que sabe tudo. Deus perguntou a Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? O que Ezequiel respondeu? Senhor, tu sabes. Em outras palavras, ele disse: Senhor, eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe. Existem questões na nossa vida que Deus nos confronta com elas para nos provar, para saber qual é o nível de dependência que nós temos dele. E muitas vezes Deus coloca questões na tua vida, não é para você dizer eu sei, eu vou fazer, é para você dizer: Senhor, eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar, porque eu dependo do Senhor. Então Ezequiel não é aquele que acha que sabe tudo, mas é aquele que na sua dependência entende que Deus sabe, e na sua dependência Deus vai lhe dar a resposta. Às vezes você precisa de uma resposta de Deus para o seu casamento, às vezes você precisa de uma resposta de Deus para a sua vida profissional, às vezes você precisa de uma resposta de Deus para uma área da sua vida. Coloque a sua vida na dependência de Deus, e a resposta de Deus vai vir. Deus vai te dar a resposta, mas você tem que depender do Senhor. Você tem que depender do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que, como Ezequiéis, nós temos que ter a capacidade de pregar para os mortos. Nós temos que ter a capacidade de caminhar no meio dos mortos, levando a palavra de Deus, levando a ministração da palavra e acreditando que a palavra de Deus é vida para aquele que a recebe. Lá em João 8,51, o Senhor Jesus diz assim: em verdade vos digo, que aquele que guarda a minha palavra nunca verá a morte. Aquele que guarda a minha palavra nunca verá a morte. O instrumento de restauração usada por Ezequiel foi a palavra. Inicialmente foi a palavra. O que o ser humano precisa hoje é ouvir a palavra de Deus, receber no seu coração a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos sendo ensinados a desprezar a palavra, e o nosso Deus é o Deus da palavra. Ele cumpre a sua palavra, Ele quer que nós respeitemos a sua palavra, Ele quer que nós guardemos a sua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ele. E um dos sinais de que somos ovelhas do Senhor é a capacidade de ouvir a sua voz. O Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu as conheço e lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. O que o Senhor está dizendo? Se você é minha ovelha, você ouve a minha voz e você me segue, eu lhe dou a vida eterna e você jamais perecerá. Então a resposta de Deus para você é uma resposta de bênção, de vitória, quando você ouve a sua palavra. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que o Senhor está dizendo? No mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci, em mim você também já venceu. Fica firme, não se desvie dessa verdade, fica firme nessa verdade. Então nós precisamos deixar a palavra de Deus restaurar a nossa fé, o nosso ânimo, diante das aflições, diante dos problemas, diante das incertezas da vida. A certeza que nós temos que Jesus venceu e nele nós somos vitoriosos. Ele venceu e a nossa vitória está nele. Irmãos, Deus é o agente da restauração, amém? As nossas vidas são alvo da restauração.
Aqueles que Deus levanta são instrumentos de restauração. A palavra e o Espírito Santo são ferramentas de restauração na nossa vida. Mas qual é o resultado da restauração? A vida triunfará sobre a morte. Aonde havia morte, naquele vale passou a haver vida. Deus quer trazer vida sobre você, sobre todas as situações de morte, sobre todas as situações que de alguma maneira foram alcançadas por algum tipo de morte na sua vida. Deus quer trazer vida, Deus quer restaurar, mas isso depende de você ouvir a palavra de Deus, depende de você aceitar o que Deus propõe para você. Aquele povo estava no chão, mas eles ouviram a palavra. Aquele povo estava como ossos secos, mas eles ouviram a palavra e reagiram à palavra, e a palavra foi colocando eles em pé, foi ajustando as coisas. Diz que os ossos estavam desconjuntados, mas eles começaram a se juntar, osso a seu osso. O que estava desorganizado começou a ficar organizado. O que estava, irmãos, desordenado ficou em ordem. O que isso quer dizer? Que a palavra de Deus vai colocar em ordem o que está fora de ordem na nossa vida. A palavra de Deus vai colocar em ordem tudo que está fora de ordem na nossa vida. Eu não sei aonde está desordenado as coisas na sua vida, mas eu sei que se você deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, as coisas vão se encaixando, tudo vai se ajuntando no seu devido lugar, e Deus vai dando forma ao que está sem forma, Deus vai dando corpo ao que está sem corpo, Deus vai estruturando o que está desestruturado. O relacionamento não está estruturado, Deus começa a estruturar, algum aspecto da sua vida que não está estruturado, Deus começa a estruturar, porque você está ouvindo a palavra. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra de alerta, mas também essa palavra de esperança, de restauração em Deus no seu coração. Quero que você fique em pé nesse momento.